Esta é a história do dia da Rádio Observador. 10 anos depois, ainda é possível fazer justiça no caso BES? O leopardo, quando morre, deixa a sua pele, e um homem, quando morre, o que deixa é a sua reputação. O provérbio chinês foi citado por Ricardo Salgado na segunda vez que foi ouvido pelos deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES e do GES em março de 2015. O homem, que disse não ser o dono disto tudo, é o principal suspeito de um caso que, apenas 10 anos depois do escândalo, deverá esta terça-feira começar a ser julgado. Um alegado complô criminoso que deixou milhares sem as poupanças e que mudou a banca em Portugal. É sobre este caso e este julgamento que vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de segunda-feira, 14 de outubro. Bem-vindo, Luís. Olá, Ricardo. O BES ruiu há 10 anos, fez anos agora em julho, 10 anos. Que caso é afinal este que vai agora a julgamento? Em primeiro lugar, é preciso dizer que é o maior caso que alguma vez foi julgado por um tribunal português. Estamos a falar da falência de um dos principais grupos económicos portugueses e que estava presente em 4 dos 5 continentes, com bancos nos principais mercados europeus e com as principais empresas do Grupo Espírito Santo, que era um grupo que tinha empresas com sede na Europa, nomeadamente no Luxemburgo. Só o BES era o 4º banco do mercado nacional. Não tem nada a ver com o Banco Português de Negócios ou com o Banco Privado Português, 2 bancos que tiveram, porque faliram e tiveram processos criminais complexos. A dimensão deste processo é de facto única. Portanto, é um processo realmente de uma dimensão única. E é também a explicação do Ministério Público para a queda do banco, que não anda muito longe da explicação do Banco de Portugal, que conseguiu condenar Ricardo Salgado e outros administradores por ilícitos contraordenacionais. Ou seja, houve, na perspectiva do Ministério Público, uma gestão fraudulenta do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo, por parte de Ricardo Salgado e de outros ex-gestores, mas houve uma associação criminosa, é esse o principal crime imputado a Ricardo Salgado e outros arguidos, houve uma associação criminosa liderada por Salgado que enganou deliberadamente clientes, falsificou contas e prejudicou patrimonialmente o Banco Espírito Santo e as principais sociedades do Grupo Espírito Santo, provocando a falência dessas empresas e a resolução do BES determinada pelo Banco de Portugal em agosto de 2024. O que é que vai ser julgado? São 4 situações essenciais. Vamos a elas. Já vou dar uma explicação muito simples, há muitos pormenores que vão ficar de fora. Borda qualificada. Milhares de clientes do BES terão sido enganados pelas emissões de dívida das sociedades do Grupo Espírito Santo. Infidelidade. O financiamento fraudulento do Grupo Espírito Santo levou um prejuízo patrimonial do BES de vários milhares de milhões de euros e que está na origem da resolução do Banco de Portugal. Manipulação de mercado, mecanismos de emissão de dívidas das sociedades do Grupo Espírito Santo, que era completamente controlado pelo DFME, que é o Departamento de Mercados do BES. Era controlado por Ricardo Salgado, ou seja, as sociedades emitiam dívida, mas os compradores eram sociedades offshore e outro tipo de sociedades controladas por Salgado. E depois outros crimes relacionados com isto, nomeadamente branqueamento de capitais e, finalmente, corrupção no setor privado. Ou seja, o Ministério Público imputa crimes de corrupção ativa a Ricardo Salgado e o crime de corrupção passiva no setor privado a funcionários que alegadamente terão sido comprados, entre aspas. Dentro da própria instituição? Dentro da própria instituição, terão sido comprados por Salgado para criarem e executarem todo este mecanismo de gestão fraudulenta do BES. E quem são os principais arguidos deste caso, além de Ricardo Salgado, Bem, claro? É Ricardo Salgado, que é dado... Atenção, nós estamos só, e enfatizo isto, e vamos enfatizar isso mais vezes, se for preciso, estamos a dar a visão do Ministério Público, que está explicitada na acusação. Portanto, o líder desta associação criminosa para o Ministério Público era Ricardo Salgado, e quem é que fazia parte da mesma? Amílcar Moraes Pires, ex-administrador financeiro do Banco Espírito Santo e número 2 de Salgado, Isabel Almeida, ex-diretor do Departamento Financeiro e Mercados do BES, os suíços Alexandre Cadoche e Michel Creton, diretor e funcionário de uma sociedade chamada Eurofin, que é uma sociedade suíça central neste alegado mecanismo de gestão fraudulenta do BES e do GES, e ainda mais 7 diretores e funcionários do Banco Espírito Santo, que não são muito conhecidos. O mais conhecido deles todos é Machado da Cruz, que é o antigo, não é contabilista, mas o commissaire ao conte, é assim que se diz, de várias sociedades do Grupo Espírito Santo. Foi uma personagem muito mediatizada na altura da queda do banco.
E a que se junta, por exemplo, também o ex-administrador do Banco Espírito Santo, primo de Ricardo Salgado, Manuel Fernandes Espírito Santo, que não tem o crime de associação criminosa imputado, ou seja, o Ministério Público não dá como membro dessa associação criminosa, mas é-lhe imputado nomeadamente 8 crimes de burla qualificada. Havia também o caso de José Manuel Espírito Santo, que também era acusado de burla qualificada, mas que faleceu e, portanto, faz parte da acusação, mas o procedimento criminal contra José Manuel Espírito Santo já se extinguiu. E há mais personagens, nomeadamente funcionários do BES, que não são propriamente muito conhecidos. E Ricardo Salgado está em condições de ser julgado? De acordo com a lei portuguesa, sim. Nós já explicamos isto várias vezes na História do Dia, em vários programas da Rádio Observador, e vamos continuar a explicar, fomentando conhecimento da população sobre estas situações. Vamos dizer isto de forma clara. Ricardo Salgado, quando cometeu estes crimes, ou seja, é acusado da prática de crimes, estava são. Portanto, não é inimputável. A inimputabilidade aplica-se a casos que, no momento do crime, as pessoas não estão no céu, na posse de todas as suas faculdades mentais. Ricardo Salgado está no sentido de nunca colocou isso em causa. O que é que acontece? Acontece durante este processo, que já demora algum tempo, Ricardo Salgado teve um diagnóstico de doença de Alzheimer. O que é que a defesa de Salgado quer? Quer que, de acordo com, citando casos estrangeiros, nomeadamente europeus e não só, internacionais, invoca que o seu cliente está unfit to stand trial. Isto é um conceito anglo-saxónico, ou seja, não está em condições de ser julgado. Não está em condições físicas, praticamente. Não está em condições, neste caso, não necessariamente físicas, mas mentais, se tu quiseres. Bem, o que é que acontece? Acontece nos Estados Unidos, quando isto acontece, de facto, há uma jurisprudência americana do unfit to stand trial, o processo é automaticamente arquivado. A nossa lei não é assim. Ou seja, as pessoas são julgadas e no momento em que se houver, por exemplo, uma pena de prisão transitada em julgado, é nesse momento que se avalia se o réu deve cumprir a pena num estabelecimento prisional ou, não estando em condições, tendo uma anomalia psíquica, se cumprem a pena num hospital-prisão ou até mesmo em casa. Portanto, o Salgado já tentou isto em todos os processos, nunca nenhum tribunal, ou seja, juízes sempre diferentes, e mesmo nos tribunais superiores também, nenhum juiz deu esta porta aberta porque a lei não permite isto, e portanto esta é uma não questão. É uma não questão. O Ricardo Salgado vai ser julgado e depois veremos, se for condenado, contradição em julgado, veremos o que acontecerá a seguir. E afinal de contas, Luís, Ricardo Salgado, que é o principal arguido deste caso, é suspeito de quê? Como eu disse há pouco, o principal crime que lhe é imputado, que é de facto único em Portugal, um banqueiro ser acusado de liderar uma associação criminosa. Isso nunca aconteceu em Portugal. Oliveira Costa, por exemplo, no BPN, não foi acusado desse crime. E, portanto, Ricardo Salgado é, em primeiro lugar, acusado de liderar uma associação criminosa. Ou seja, um grupo de pessoas que se reuniram para praticar crimes. Eu estou aqui a dar uma visão muito resumida do que é uma associação criminosa. E nem sequer é a explicação jurídica, se calhar que faz mais sentido, mas é só para as pessoas perceberem. Houve dolo, tiveram essa predisposição. E, portanto, em segundo lugar, é o facto de terem enganado muita gente, terem enganado muitos clientes. Há milhares de pessoas que se constituíram e que dizem que foram prejudicadas pelo BES. O Tribunal, por exemplo, decidiu retirar os chamados lesados, a esmagadora maioria dos chamados lesados do processo e dizer que tem que se dirigir à Justiça Civil. Reconheceu o estatuto de vítima a algumas dezenas de clientes, muito menos do que aqueles que se apresentaram, e depois pode provocar um problema jurídico caso eventualmente a relação dê razão à maior parte dos clientes que foram retirados do processo. Vamos ver o que é que vai acontecer a seguir, mas é o grosso é isso, é a associação criminosa, é o facto de terem enganado os clientes e, na minha opinião, o terceiro grupo de crimes mais importantes é o facto de Salgado ter corrompido, através do saco azul dos GES, ter corrompido, segundo o Ministério Público, os seus próprios funcionários. Ou seja, havia, como nós já no Observador há vários anos explicamos com um trabalho de investigação, o Grupo Espírito Santo, por liderança de Salgado, tinha implementado um sistema de pagamentos por debaixo da mesa. Prémios anuais que eram pagos consoante o que o Ricardo Salgado entendia, através de uma sociedade offshore que se chamava Espírito Santo Enterprise. E, portanto, é esse o centro da corrupção no setor privado que é imputado a Salgado. Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. Como foi tudo isto possível e por que demorou tanto tempo a chegar a julgamento?
sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, que há anos acompanha em pormenor este caso BES. Luís, apesar de todos os problemas que estavas a explicar, o BES, o universo BES, continuou a emitir e a vender dívida de empresas que estavam condenadas. Isso prejudicou milhares de pessoas. Estavas aí a falar dos lesados do BES e já agora alguma vez vão recuperar esse dinheiro? Sim. Pelo menos uma parte. Ninguém pode garantir que todos os lesados sejam ressarcidos. Mas atenção que o Ministério Público neste processo não fez tudo bem, antes pelo contrário, a acusação demorou, o inquérito demorou muito tempo, só ao fim de 6 anos é que foi dada e, portanto, é um processo que demorou muito tempo e o processo podia ser mais pequeno. Mas o Ministério Público fez uma coisa bem, que foi, desde o princípio, que começou a apreender património não só de Ricardo Salgado pessoalmente, como de outros administradores do BES, da família Espírito Santo, mas também de outros administradores e funcionários do BES, como também das próprias sociedades. E, portanto, que há aqui sociedades que são acusadas da prática de crimes enquanto pessoas coletivas. E, portanto, o que é que o Ministério Público quer? Quer que, no final do processo, haja uma recuperação de património na ordem de 11,8 mil milhões de euros. 11,8 mil milhões? 11,8 mil milhões de euros que o Ministério Público pediu, condução da acusação, que fossem declarados perdidos a favor do Estado. Atenção, que eu não estou a dizer que o património, atenção, esse património é não só bens imobiliários, como joias, carros, também saldos bancários, também acontece, nomeadamente lá fora e aqui em Portugal. Não estou a querer dizer que todo o património arrestado valha 11,8 mil milhões de euros, atenção. Mas que o Ministério Público quer que sejam declarados perdidos a favor do Estado. E, por exemplo, dos 285 imóveis que já foram vendidos, já renderam 123 milhões de euros que estão depositados em contas bancárias à guarda do processo. Portanto, se tu quiseres, para já, estes 123 milhões de euros, que podem aumentar, estão guardados para que no final haja uma distribuição pelos lesados do BES para serem ressarcidos. Um dos objetivos, com todas estas artimanhas, vamos chamar assim, alegadas artimanhas, seria salvar o GES, o Grupo Espírito Santo, da ruína, da falência. Mas os arguidos fizeram isto para salvar o Grupo GES ou fizeram isto também para lucrar algum dinheiro, segundo a tese do Ministério Público? Vamos dividir a resposta em duas partes, rapidamente. Em primeiro lugar, essa tese de que os arguidos praticaram estes crimes, ou alegados crimes, para salvar os GES, é uma visão que eu diria quase 100% fantasiosa, que Ricardo Salgado durante anos tentou vender e que não tem o mínimo assento na verdade. Porquê? Por uma razão simples, basta só dizer este facto, é que a maior parte das sociedades do Grupo Espírito Santo que emitiam dívida e que foram colocados nos clientes de retalho do Banco Espírito Santo, e portanto, daí uns milhares de clientes do BES em Portugal que foram prejudicados, além daqueles lá fora que não vamos falar deles, do Banco Privé Espírito Santo e dos outros bancos europeus do Banco Espírito Santo, deixando desse lado, essas sociedades estavam falidas desde 2009. Vou só dar um exemplo. O Espírito Santo International, que era a principal empresa do Grupo Espírito Santo, com sede no Luxemburgo, chegou a 2009 em insolvência técnica.
Ou seja, desde 2009 tinha capitais próprios negativos de 961 milhões de euros e resultados negativos transitários de 1,2 mil milhões de euros. Portanto, este buraco foi aumentando ao longo dos anos e que Ricardo Salgado e outros arguidos, de acordo com o Ministério Público, tinham conhecimento disto. Este buraco foi aumentando, por isso é que eram falsificadas as contas. Pronto. E, portanto, essa ideia de que os arguidos tentaram salvar o BES é uma fantasia. O GES já estava falido há 4 ou 5 anos. Pronto. Segundo, o que é que eles lucraram? Aqui, atenção, o chamado processo BES tem, agora falando aqui de memória, Ricardo, posso estar enganado por uma ou duas, mas, salvo erro, o processo BES tem 7 acusações ou 8 acusações. Há casos, acusações em que se tem a ver, de facto, com desvio de dinheiro para o próprio bolso das pessoas. Por exemplo, Ricardo Salgado, que está prestes a ter uma condenação transitada em julgado, só tem um recurso no Constitucional, é precisamente num desses casos, que é o caso de abuso de confiança, que não tem nada a ver com este caso que vai ter agora julgado, já foi condenado a 10 anos de prisão por ter desviado 10 milhões de euros para o seu próprio bolso do Grupo Espírito Santo. É essa a acusação que já está encerrada em termos de factos materiais, esses factos materiais estão encerrados, estão dados como provados. E há outros casos de outros administradores. Aqui neste caso, em termos de desvio de dinheiro para o seu próprio bolso, utilizando essa expressão, que, de acordo com o Ministério Público, estamos a falar de alegadas luvas de 56,8 milhões de euros, que, através do saco azul do GES, sociedades offshore... Eu estou nesta altura a arquear as sobrancelhas. E outras sociedades offshore, 56 milhões de euros que foram pagos a administradores, como Amílcar Moraes Pires, diretores como Isabel Almeida e outros diretores e funcionários do BES, ao longo dos anos, para que fosse implementado o tal sistema de financiamento fraudulento do Grupo Espírito Santo à custa do património do BES e dos clientes do BES. Isto, volto a repetir, são imputações do Ministério Público. Exatamente, estamos a falar aqui da tese que o Ministério Público está a apresentar em tribunal. Ou seja, temos aqui um caso de alegada corrupção, falsificação, burla, alegadamente praticado pelo mais importante banqueiro do país, ou por uma equipa alegadamente liderada por ele, num setor que é regulado, acompanhado. Luís Rosa, como é que foi possível isto acontecer durante tanto tempo sem que os sinos tocassem a rebate no Banco de Portugal, na Justiça? Essa pergunta já foi feita muitas vezes. Como tu sabes, eu fiz um livro com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que se chama O Governador, que já deu na altura, livro de grande impacto. Que teve um grande impacto na altura. Eu tenho uma análise, este programa também serve para fazer análise. Claro. Análise / opinião, se tu quiseres. Claro. Eu acho que o Banco de Portugal falhou na supervisão, mas o facto de ter falhado na supervisão não significa que seja culpado dos crimes que foram praticados por estas pessoas. Ou então, vou dizer de outra forma... Falhou por ser enganado? Sejam culpados dos ilícitos contra-ordens nacionais, que o Banco de Portugal seja culpado dos ilícitos contra-ordens nacionais, que já foram dados como provados e transitaram em julgado e levaram que Ricardo Salgado levasse com períodos de inibição superior a 10 anos, como banqueiro, e outras pessoas também, tipo Amílcar Moraes Pires. Podemos criticar o Banco de Portugal, eu acho que é criticável, mas o Banco de Portugal não tem culpa da monstruosidade que está aqui em causa. E também é verdade que se diga que foi o Banco de Portugal, liderado por Carlos Costa, que fez com que em 5 processos de controle nacionais, 4 tenham sido condenados, os envolvidos, nomeadamente Ricardo Salgado, tenham sido condenados com trânsito em julgado. Foi condenado a pagar vários milhões de euros de multas, que aparentemente não pagou, porque tem o património arrestado, e levou com períodos de inibição superior a cerca de 10 anos. Amílcar Moraes Pires também. Portanto, o Banco de Portugal pode ser criticado, mas o que é certo é que foi até agora a única entidade que, depois de descobrir o que aconteceu, sacou responsabilidades a quem entendeu. E isso foi encerrado, teve trazido em julgado. E há outros processos, já aqui falaste deles, mas este será o grande processo BES, e 10 anos depois, Luís Rosa, com um julgamento que se antevê longo, difícil, nós podemos fazer esta pergunta, que no fundo é a pergunta que lançamos no episódio de hoje da História do Dia: ainda é possível fazer justiça? É possível fazer justiça neste sentido. São 10 anos. Como eu disse há pouco, eu acho que o Ministério Público podia ter feito uma acusação
tendo em conta precisamente essa questão, ter uma visão pragmática do tempo, ter uma visão pragmática do processo. Podia ter feito um processo mais pequeno. O Banco de Portugal dividiu esta acusação, representa, se tu quiseres, praticamente os 4 processos contra a ordenação, não todos, mas uma parte importante dos processos contra a ordenação do Banco de Portugal. Esta acusação podia ter sido dividida em 2 ou 3 outras acusações, o que faria com que os processos do Universo Espírito Santo tivessem, se calhar, 10 ou 11 ou 12 acusações, ok? E, portanto, isso podia ter sido feito, não foi essa a estratégia, e isso fez com que o inquérito demorasse 6 anos, entre 2014 e 2020. É muito tempo para um inquérito. Em segundo lugar, este julgamento espero que não chegue perto dos 6 anos e 7, 8 ou 9 meses, salvo erro, que o caso BPN demorou a julgar. O BPN era um banco muito mais pequeno que o Banco Espírito Santo. E o que está aqui em causa neste processo é algo muitíssimo mais complexo do que no caso do BPN. Nós, jornalistas, já tivemos conversas com o Conselho Superior da Magistratura. Há, de facto, uma sensibilidade da parte do coletivo que vai julgar este caso, liderado pela juíza-presidente Helena Suzano, que é uma magistrada muito experiente. Há a expectativa de que este julgamento possa, eventualmente, isto aqui já é uma opinião minha, claro, não é, obviamente, do Conselho Superior da Magistratura, é a minha opinião, um julgamento que demora 2, 3 anos, 2, 3 anos deste processo, é um tempo fantástico. Veremos se será atingido. É um objetivo ambicioso. Depois, por o resto do trânsito em julgado, eu acho que é possível atingir. Não nos podemos esquecer que o julgamento não começou, mas o Tribunal já decretou a prescrição de 11 crimes, a prescrição de crimes menos com penas de molduras penais mais reduzidas, nomeadamente falsificação de documento e infidelidade. E vai haver situações que há mais crimes que vão prescrever até março. Mas, como eu já disse também aqui na Rádio Observador, isso não é o encerramento do processo. Claro. Para concluir, Ricardo, estamos a falar de um total de 330 crimes. Ricardo Salgado, depois dos 3 que caíram agora com a prescrição, tem 63 crimes. É acusado de 63 crimes. E, portanto, estes crimes que estão aqui em causa, um crime de associação criminosa, 12 crimes de corrupção ativa no setor privado, são 29 crimes de burla qualificada, 7 crimes de branqueamento de capitais, 1 crime de manipulação de mercado. Alguns deles até podem vir a prescrever durante o caminho, mas a maior parte dos crimes, o núcleo duro, tem um prazo de prescrição muito longo. E, portanto, deste caso também uma sentença em tempo útil, que a lei também tem, isso tem importância para a contagem do prazo de prescrição. Eu acredito que ainda vamos fazer justiça. Tardia, mas justiça. Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo. Luís Rosa é redator principal do Observador e há muito que acompanha a criminalidade económico-financeira. É também o anfitrião do podcast da Rádio Observador Justiça Cega. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.